Olá, graça e paz, Deus abençoe você e toda a sua família. Eu sou o pastor Alessandro Herman, estarei com você neste momento compartilhando a palavra de Deus. Mas antes, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho e compartilhe. Olá, hoje nós vamos pensar sobre o texto bíblico de João, capítulo versos 5, 1 a 8, que diz: Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo, e Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda. O tema da nossa mensagem será uma pergunta que Jesus fez ao paralítico: Queres ser curado? O tanque de Betesda foi um lugar onde Jesus curou um homem doente há 38 anos. Muitas pessoas esperavam por um milagre naquelas águas, já que existia uma crença popular que existia um certo anjo que, vez ou outra, balançava, agitava as águas, e o primeiro que pulava era curado. Ali existiam pessoas doentes com a sua esperança de um dia serem curadas fisicamente. Outra razão que eles se encontravam ali era um local a qual os judeus iam para entregar as suas esmolas. Então muitas pessoas estavam ali aguardando o seu milagre. Mas Jesus curou aquele paralítico apenas com suas palavras. O poder não estava no tanque de Betesda, não estava naquele anjo, mas o poder estava em Deus e está em Deus. Esse texto relata o milagre de Jesus na cura do paralítico junto ao tanque de Betesda. Não há menção ao deus Asclépio nesta passagem. No entanto, o templo de Esculápio, o deus grego da medicina, era um santuário de cura no período neotestamentário. Os gregos chamavam este templo de Asclépio. Asclépio e Esculápio são as mesmas pessoas. Asclépio é o nome grego do deus da medicina e da cura, que também é conhecido como Esculápio na mitologia romana. O culto a Asclépio, ele começou em Tessália no século IV antes de Cristo. Construíram-se mais de 300 templos ao longo do Mediterrâneo e da Europa Ocidental. Os templos de Asclépio foram precursores dos hospitais no mundo ocidental. O símbolo da medicina, o bastão de Asclépio, um bastão envolvido por uma serpente, é um símbolo da medicina em muitos países, incluindo o Brasil. Jesus, ele vendo deitado, sabendo que ele estava assim havia muito tempo, ele perguntou: Você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém
que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, quando eu tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. João capítulo 5, versos 6 e 7. Você quer ser curado? Jesus fez essa pergunta para o cego de Jericó, em Lucas 18, 41, e ele respondeu: Senhor, eu quero ver, eu quero sim ser curado. Mas o paralítico, em Betesda, ele explicou a sua situação. Era vítima, paralisada, dentro dos seus limites, dentro da sua própria vida. Assim também, muitos de nós podemos estar também paralisados, culpando as pessoas pelos nossos fracassos. Fracassos emocionais, fracassos profissionais e até mesmo espiritualmente falando. O paralítico de Betesda, ele respondeu à pergunta de Jesus falando dos obstáculos que estava enfrentando. Ele era infeliz e culpava os outros pela sua enfermidade. Mas Jesus, no verso 14, ele diz que a origem da sua doença era por causa do seu pecado. Isso não significa que toda doença tem origem no pecado, mas nesse caso específico, sim. Exemplo, uma pessoa alcoólatra que bebeu a vida inteira, em consequência do seu vício, possivelmente poderá ter uma cirrose hepática, que é uma doença crônica que danifica o seu fígado. Alguém que fumou cigarros a vida toda, provavelmente poderá ter problemas pulmonares, tais como doenças cardiovasculares, hipertensão, infarto, angina, derrame, câncer de pulmão, de boca, laringe, esôfago, estômago, pâncreas, rim, bexiga. Aquele doente, ele estava se apegando à doença. O enfermo, no verso 7, ele respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus estava diante dele, mas os olhos daquele paralítico ainda estavam no tanque de Betesda. Em suas crenças, em seus valores, em seus princípios, em suas próprias convicções. Então, diante disso, nós podemos chegar a duas conclusões. A primeira conclusão sobre a resposta desse paralítico é que ele não queria ser curado. Mendigar em Jerusalém poderia ser um bom negócio financeiramente falando. Segundo o costume da época, todo judeu, uma vez ao ano, ele teria que entregar 3 dízimos. Primeiro, o dízimo levítico, ou dízimo sagrado, em Números 18, 21 a 24. Segundo, o dízimo das festas, Deuteronômio 14, 22 ao 27. E terceiro, o dízimo para os pobres, Deuteronômio 14, versículos 28 ao 29. O paralítico sendo curado, ele perderia sua fonte de renda e teria que trabalhar para viver. No verso 15, ele chegou a denunciar Jesus. Olha o que nos diz no verso 15. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Verso 16. E por esta causa, os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. Aqui nós vimos os judeus também doentes, doentes com a doença, então, religiosa, uma visão totalmente fora da vontade de Deus.
Eles não estavam felizes com a cura daquele paralítico, mas eles estavam preocupados, porque Jesus havia o curado no sábado. E aquele paralítico estava carregando, então, a sua maca, ou a sua cama, que não poderia ser carregado no sábado. Aquele homem estava se apegando à doença. Aquele homem estava gostando daquela situação. E nesta resposta dele, que não tem ninguém para ajudá-lo, quando a água é agitada, ele continua com seus olhos no tanque. E Jesus está diante dele. Para o paralítico, o seu problema era culpa dos outros. As pessoas mais problemáticas são aquelas menos tolerantes com a dor do próximo. Os que mais erram são aqueles que mais criticam o erro dos outros. São pessoas que culpam a igreja, que não o ajudou, culpam a família, culpam seus pais, culpam a esposa culpa o marido, que não apoiou, culpam até Deus. São sempre vítimas. O paralítico, depois de curado, ele não voltou lá no tanque de Betesda para ajudar ninguém, para colocar ninguém lá dentro da água. Duas conclusões podemos chegar sobre a resposta deste homem paralítico. Jesus perguntou: queres ser curado? Ele não queria ser curado. É uma primeira conclusão. E a segunda conclusão é que ele estava se apegando à doença. E a cura interior, havia uma luta, uma batalha muito grande dentro do seu coração para ser curado. Jesus estava diante dele, mas os seus olhos estavam no tanque de Betesda. A mente daquele paralítico era uma mente de um doente há 38 anos. Jesus estava trazendo inicialmente uma cura interior na sua mente, no seu coração. A batalha estava na sua mente, no seu coração. Mas aquele homem continuava olhando para a água do tanque, para as pessoas que não o ajudavam. Aquele paralítico passou a cultuar a doença. A doença passa a ser uma comunicação de muitas lamentações no relacionamento com as pessoas e também com Deus. Com Deus, as orações dessas pessoas são apenas lamentos, dores, e quase sempre não há gratidão, não há louvor. Ser curado significa assumir a nossa responsabilidade. Entre você e a doença pode haver mágoa, falta de perdão, pode haver medo, rejeição, pecados não confessados, mentira, ressentimento. Com as pessoas, o relacionamento desse paralítico também era algo complicado, porque ele estava tirando proveito da sua enfermidade. Percebemos isso com clareza no texto. Um conhecido amigo nosso nos conta a história de uma amiga que adorava ficar doente. Ela era muito carente e quando adoecia, a mãe ficava ao seu lado, o pai a ajudava, ela ficava livre de qualquer responsabilidade. Ela dizia: o que eu mais gosto é ficar doente. Ela se apegava à doença e ela relutava em deixá-la. É até natural que quando somos crianças, estamos doentes e a gente vê os nossos pais, os nossos familiares cuidando da gente, aquela atenção toda, e a gente fica até feliz com aquela situação, A gente recebe a comidinha na boca, muitas vezes presente, e é natural isso na infância. Mas nós crescemos, nós desenvolvemos e precisamos agora agir como adultos e não mais como crianças. Deus, ele tem uma palavra
de cura para o seu coração neste momento. Mas, como um bom solo, a palavra de Deus precisa encontrar um coração disposto e com vontade verdadeira de ser curado. A palavra do Senhor, ela nos diz, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Hebreus 4, verso 2. Seja para a cura física, seja para a cura emocional, uma ansiedade, uma depressão, seja para a sua salvação, é necessário que você creia na palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz: e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29, 13. Queridos ouvintes, há uma história de um missionário que pregava num presídio e ele viu um preso lá no fundo. E ele perguntou ao guarda: quem é aquele homem? O guarda disse que ele era um preso muito perigoso. O missionário foi ao encontro daquele preso e perguntou para ele: você sabe que Jesus te ama? E ele respondeu: nunca soube que alguém me amava. E o missionário disse: Jesus te ama. Naquele momento, aquele preso, ele chorou e ele então se converteu. Ele entregou a vida dele completamente ao Senhor Jesus. Quantos ouvem a palavra de Deus, a mesma frase, Jesus te ama, e fala: ama, tudo bem, e segue a sua vida. Não mudam de vida, não atentam para a palavra de Deus, que Jesus levou os pecados dos homens no seu corpo sobre a cruz. Em Isaías 53, 4, está escrito que Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores dos homens. Nos evangelhos há relatos de pessoas sendo tocadas e restauradas por Jesus. Queres ser curado? Em primeiro lugar, pare de culpar os outros pelo seu fracasso. Pare de culpar seus pais, pare de culpar sua família, pare de culpar a Deus. Em segundo lugar, pare de se colocar como vítima. Abandone a mentalidade de doente. Abandone. Em terceiro lugar, creia na palavra de Deus, liberada pelo seu Filho Jesus Cristo a você. Você quer ser curado? Levanta e anda. O verso 8 diz: Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Jesus não tocou no homem, mas liberou a palavra de cura. O homem se viu curado. Versículo 9. Logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Asclépio, o deus grego da medicina, não foi capaz de curar aquele homem paralítico há 38 anos. As águas do tanque de Betesda, com seus costumes e crenças, não foram capazes de curar aquele homem há 38 anos, paralítico, dependendo de tudo e de todos. Mas o Senhor Jesus o curou, sem precisar tocar nele. Apenas a palavra de Jesus liberada trouxe cura à vida daquele paralítico. O paralítico, ele não precisou pagar nada para o Senhor Jesus, mas ele precisou crer no Senhor Jesus. A Bíblia diz em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O
nosso Deus é o Deus Rafá, que significa o Senhor que cura, ou o Senhor que sara. O Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, ele quer curar a sua vida neste momento. Portanto, entregue a sua vida completamente ao Filho de Deus. Creia no Senhor Jesus Cristo e receba o maior presente na sua vida, o presente da salvação. O nosso Deus é o Deus Rafá, que significa o Senhor que cura, ou o Senhor que sara. Ele quer sarar a sua vida. Ele quer sarar a sua família. Que Deus te abençoe.